Se você quiser entender um texto e pregá-lo expositivamente, você vai ter que estudar a história e o contexto cultural em que aquele texto foi escrito. Por exemplo, quando Moisés escreveu Gênesis capítulo 1, Israel ele estava envolto a duas grandes nações no antigo Oriente Médio, que era a Babilônia e o Egito. E a grande intenção de Moisés, em primeiro lugar, no relato da criação de Gênesis capítulo 1, é mostrar que Deus é o Deus soberano, o único Deus que criou todas as coisas, todo o universo pela sua palavra. Mas os elementos escolhidos por Moisés aqui, para descrever a criação, tem tudo a ver com o contexto histórico-cultural. Por exemplo, quando ele descreve que Deus criou, por exemplo, os luminares, e ele nem dá nome para o sol ou para a lua, ele só diz o luminar maior e o menor, um para governar o dia, o outro para governar a noite. Ele está claramente se referindo aos deuses do panteão do Oriente Médio, que era o Deus Sol, o Deus Lua. Eles entendiam que a história estava escrita nas estrelas e Deus cria as estrelas, passando uma mensagem para o povo de Israel, que estava sendo todo o tempo ensinado por aqueles outros povos de que só há um Deus e que o Sol é só uma criação, que a Lua é só uma criação, de que as estrelas não têm a história, mas a história é construída por Deus, assim como Deus criou a terra em 6 dias e no 7º descansou. Quando a gente olha outros elementos, por exemplo, quando Deus por várias vezes diz isso é bom, e isso é bom, e isso é bom, e isso é muito bom, ele está contrastando, por exemplo, com o relato de Eluma Illich, quando Deus, na verdade o Deus deles, que era o Marduk, entra em guerra contra um Deus rebelde, infiel, que é Tiamat, e então ele é cortado no meio, das tripas de Tiamat, o Deus mau, a terra é criada, o cosmos é criado, do sangue de Tiamat o homem é criado, então por isso a terra era má, a terra tem tantas tragédias e sofrimento, e o homem é por natureza mau e infiel. Quando o relato de Moisés diz que Deus intencionalmente planejou, executou e criou a terra, e que tudo era bom, e que o homem era muito bom, ele estava contrastando o relato que Israel tinha das outras nações, dizendo não, a terra não é má, o homem não é mau, ele não é fruto de um acaso, de uma guerra de deuses e veio das tripas de um Deus infiel, não, a terra foi amável e graciosamente planejada por um Deus soberano, e o homem é a coroa desta criação feita por Deus, e por isso o homem é muito bom, feito à imagem de Deus. Por exemplo, nesses relatos do Oriente Médio, o homem era sempre servo dos deuses. Agora, Moisés, no relato da criação de Gênesis, rebate essa ideia pagã, dizendo que não, o homem é a imagem de Deus, a semelhança de Deus, de uma maneira que ele pode então se relacionar com Deus, espelhar a glória de Deus na terra. O homem, ele não é servo de Deus, o homem não é servo de Deus, o homem não é escravo de Deus, o homem é da família de Deus. Entendeu? O contexto cultural onde o texto foi escrito nos amplia o entendimento de entender por quê, quais os argumentos que foram usados, qual a intenção do texto e qual a mensagem que o texto queria passar. Só há um Deus e não há nenhum outro. Ele é totalmente soberano. Criou uma terra perfeita e o homem perfeito e perfeitamente bom para a glória de Deus. Se você quer aprender a como interpretar as Escrituras e pregar expositivamente, vem estudar conosco. Temos o curso de pregação expositiva ou no bacharel em teologia do Seminário Teológico Maranata. Vem estudar com a gente, eu espero você.